que diante de um quadro de tempos de crise, elas também é uma oportunidade para o arrependimento. E é aí que eu quero tirar algumas lições preciosas desse tempo de arrependimento. E a primeira questão que nós precisamos aprender é acerca do seguinte: diante de quem nós nos arrependemos. É muito importante isso. A quem dirigimos o nosso arrependimento? A quem estamos colocando o nosso coração arrependido? Às vezes nós nos arrependemos de alguma coisa em relação a uma pessoa conhecida, amiga, até um familiar, o patrão, o empregado. No ambiente da igreja nós somos suscetíveis de rusgas, então precisamos chegar: eu estou arrependido de ter magoado você, estou arrependido de ter dito o que eu disse, me perdoe, né? É arrependimento. Mas o salmista, no Salmo 51, que é um salmo de confissão de pecados, é o rei Davi confessando o seu pecado, duplo pecado, de homicídio e de adultério, ou na ordem inversa, adultério seguido de homicídio. Ele diz assim: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Ele pecou só contra Deus, ele pecou contra o lar de Urias, pecou contra a esposa de Urias, pecou contra a sua família, pecou contra a nação. No entanto, ele entendeu: eu estou arrependido, primeiro de tudo, diante de Deus. Então, que eu não vou reconhecer o meu pecado para com o meu próximo, para com o meu familiar, mas eu, primeiro de tudo, eu pequei contra o Senhor. É preciso ter esta consciência de que os nossos pecados, as nossas ofensas mútuas, as nossas escolhas equivocadas, elas ofendem antes de tudo a Deus, e a Ele nós devemos pedir o perdão e mostrarmos verdadeiramente arrependimento diante do Senhor, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo conhece, o Deus que tudo sabe. Eventualmente, nos nossos relacionamentos, a gente até passa batido disso, que aqueles que estão conosco na caminhada não sabem de todas as coisas, mas Deus sabe, Deus conhece o coração. E Daniel nos ajuda a entender esta verdade, porque quando nós colocamos esta questão, diante de quem nos arrependemos, nós temos que ter uma noção clara de Deus, uma noção clara do ser divino. Nós não estamos lidando com um qualquer. Deus não é o cara lá de cima. Deus não é um ser superior, pronto e meio impessoal. A palavra de Deus nos revela o ser divino, seus atributos, seu caráter de maneira muito clara. O que de Deus se pode conhecer é sabido inclusive pela natureza, e a revelação das Escrituras é mais enfática ainda. Então nós precisamos atentar diante de quem estamos nos arrependendo. Daniel nos ajuda a isso já na introdução da sua oração, quando ele diz: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Observemos bem: primeiro de tudo, nos arrependemos diante do Deus grande, ou do grandioso Deus, como nós gostamos de entoar naquele tão belo hino: quão grande és tu, grandioso és tu, canta minha alma a ti, Senhor, grandioso és tu. Mas o que nós queremos dizer com isso? Não é apenas uma expressão sacrossanta, não exprime aqui apenas uma maneira gentil de falar a Deus. Aqui significa o seguinte: Deus é soberano, Deus está acima de qualquer cogitação, Deus é incomparável, Deus é o inteiramente outro. Nós estamos diante da majestade do glorioso, e a nossa atitude tem que ser aquela atitude de reconhecer que o Senhor não está sob a refém das nossas posições, do nosso pensamento. Nós é que tangemos a Deus, que as nossas orações vão levar o Senhor a fazer até o que Ele não quer. Ao contrário, Deus está mais desejoso demais de atender às nossas súplicas, e por isso nós buscamos a face de Deus. Mas Ele vai fazer sempre o que Ele, na sua soberania, quer e requer, porque Ele só quer as coisas boas para nós, mas Ele é o Deus soberano, e cabe a nós nos curvarmos diante
desse Deus grande, Deus soberano. E Daniel acrescenta: Deus grande e temível. Deus temível. O que isso significa? A expressão temor do Senhor é muito rica nas Sagradas Escrituras, principalmente no Velho Testamento. Ela não impõe o medo de Deus, o terror de Deus, ficarmos assim apavorados diante de Deus, mas termos o respeito e a reverência que o seu nome bem merece. O Deus a quem dirigimos a nossa voz súplice, diante de quem confessamos os nossos pecados, na certeza de que Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que por isso exige a santidade. É um Deus de quem nós não podemos nos aproximar de maneira impura. Por isso Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos purificar de todos os pecados, passados, atuais e até os que infelizmente a gente ainda vai praticar. A mesa do Senhor posta, da qual nós vamos ser servidos, nos ajuda a lembrar disso. Ninguém está aqui impuro. E o tomar os elementos é que não vai nos purificar. O que nos purifica é o sangue de Jesus. De nós mesmos somos impuros, mas o Senhor já nos lavou dos nossos pecados, de tal maneira que nós podemos comparecer na sua presença, mas com temor no coração. Por isso a importância do arrependimento. Por isso não dar de ombros para um equívoco, um engano, um pecado cometido, uma palavra de ofensa, uma atitude imprópria, e dizer: isso não tem problema. Tem muito problema sim. Por isso que sempre reservamos no culto uma oportunidade para uma oração de confissão dos nossos pecados, os quais devemos confessar a todo instante, porque infelizmente somos suscetíveis. Diante de quem nos arrependemos? Do Deus soberano, Deus grandioso, do Deus que é temível, com reverência. Mas o texto acrescenta que esse Deus é quem guarda a aliança e a misericórdia. Por isso Ele é um Deus fiel, um Deus confiável, um Deus que fez promessa e vai cumprir, um Deus que nem mesmo o pecado que entrou no mundo vai impedir de levar o seu plano a termo. A teologia que abraçamos nos ensina que a salvação não é um plano estepe de Deus, ela está dentro do plano de Deus. Que a queda não tomou Deus de assalto, Ele já contava com a queda. Por isso Paulo vai dizer que o Filho de Deus que veio à face da terra e assumiu a nossa humanidade, aquilo já estava decidido desde antes da fundação do mundo. Esta é a nossa confiança, um Deus fiel, e isto nos faz confiar nele, que em outras palavras é o exercício da nossa fé. Porque se nós não estamos aqui servindo a Deus com fé, vamos receber os elementos da mesa sem fé, o que nós estamos fazendo aqui? Apenas um compromisso religioso? Apenas uma agenda costumeira? Nós estamos aqui pela fé, para exercitar a nossa fé, para crescer na fé, para sermos robustecidos na nossa fé, para termos uma musculatura de fé que nos faça resistir até as horas mais difíceis. Uma fé que nos leva constantemente ao trono da graça, arrependidos dos nossos pecados, para receber graça abundante do nosso Deus. Diante de quem nós nos arrependemos? Não é diante do reverendo Juarez, do conselho da igreja, das lideranças eclesiásticas, é diante do Senhor, diante de quem eu mesmo me curvo, clamando misericórdia. Mas há uma segunda lição que se acresce a essa primeira. No tempo de arrependimento precisamos saber de que nos arrependemos. De que nos arrependemos? E aí você vai dizer: pastor, eu tenho uma lista, a minha é grande. O senhor está pronto para ouvir? Falei: olha, hoje não, que não vai dar tempo, né? Até porque nós não trabalhamos com a confissão auricular, não é a nossa prática eclesiástica, mas nós sempre estamos prontos a atender as pessoas do gabinete que querem abrir o coração para pedir oração. Mas o fato é que eu não estou clamando agora para você trazer a sua lista. Talvez você vai ficar assustado, a minha é maior que a sua. Mas o fato é que a oração de Daniel nos ajuda a entender melhor o que queremos dizer com
Afinal de contas, de que nós devemos nos arrepender? E a primeira coisa que nós aprendemos com Daniel é que nós devemos nos arrepender da nossa desobediência à palavra de Deus. Nós temos desobedecido a Deus. Versículo 5: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Veja bem, aquela listinha que você disse que tem, nós vamos aqui disputar para ver qual que é a maior. Na verdade, é a lista de nós termos abandonado a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, aqueles que nos foram ensinados pelos nossos pais, transmitindo-nos a fé, pelos nossos líderes desde que éramos mais jovens, alguns ainda estão muito na juventude, que trocamos estes mandamentos pelas leis da cultura, da sociedade, dos costumes, dos hábitos, que dizemos eles mudam, e mudam mesmo, mudam o tempo inteiro. O que não muda é a palavra de Deus. Ela é a mesma ontem, hoje e será para todo sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre, mas nós temos esquecido. E eu quero apenas salientar isso. Da sua listinha que você vai tratar com você, qual foi o mandamento do Senhor que você desobedeceu aqui? Qual foi a lei do Senhor que você deixou ali? É disso que nós temos que nos arrepender, para que exatamente quando vamos às Escrituras, quando elas falam profundamente ao nosso coração, nós não sejamos aqueles que dizem: não, mas isso não tem nada a ver comigo, porque isto me faz caminhar para um segundo aspecto do qual nós devemos nos arrepender, que é da nossa indiferença para com a palavra de Deus. Vejam bem, nestes versículos, eu só mencionei mais por alto os 5, depois você vê em casa os outros que falam na mesma coisa. No 6, ele diz, é mais grave. Ele diz assim: não demos ouvidos aos teus servos os profetas. A lei do Senhor estava lá, a lei do Senhor que era ministrada às crianças desde pequeno, aos seus pais também, como nós temos aqui o ministério de ensino da igreja, para que conheçamos a voz do Senhor e andemos nela. Mas o Senhor, muito prevenidamente, Ele nos manda os seus profetas, os seus pregadores, os seus proclamadores, aqueles que vêm e trazem as Escrituras de uma maneira exortativa, de advertência, e a gente dá de ombros, e a gente fica indiferente, e a gente tem do topete de, na saída do culto, cumprimentar o pastor pela pregação e dizer: pena que quem devia ter vindo aqui para ouvir isso não veio. É a maior frustração dos pregadores. Vão pregando para as paredes. Não é comigo. Aliás, é comigo, mas é que no meu caso é diferente. É uma forma diferente de ser indiferente. Desculpe o trocadilho, mas é fato. Daniel, na sua oração, está dizendo: Senhor, nós abandonamos os teus mandamentos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Mas mais do que isso, abandonamos a voz de advertência do Senhor por intermédio dos teus profetas. Profetas que às vezes eram duros, eram rudes, assustavam o povo. Porque até vai discutir que o estilo deles não ajudava muito. Tem gente que gosta daquela conversa mole, né? Deus mandava uma gente pesada. A língua de Amós era afiada, e ele mesmo justifica, diz: eu não estudei em seminário, eu não fiquei lá no palácio igual o Isaías, que era um erudito, que tinha língua de eruditos, como ele mesmo diz. Eu tocava a boiada e Deus disse assim: vai lá e prega a minha palavra, e eu vim aqui tanger esses bois, esses carneiros empedernidos. E o povo diz assim: não é comigo. Mas como se não bastasse, nós temos desobedecido a palavra do Senhor, muitas vezes sido indiferentes para com ela e, por fim, resistentes à palavra do Senhor. E a resistência está estampada no dizer do versículo 13, como está escrito na lei de Moisés. Olha a lei de novo, a palavra: todo este mal nos sobreveio. O Senhor levanta lideranças para julgar o seu povo. O Senhor levanta pessoas iníquas até. Foi o caso dos caldeus, que Abacuque clamou ao Senhor misericórdia. O Senhor levantou os caldeus para julgar o povo, a bota do guerreiro que vinha pisoteá-los. Eu levantei uma nação ímpia para julgar vocês. E aí ele diz assim, na continuidade do verso 13: apesar disso, apesar do juízo, apesar da crise,
apesar do pé forte nos julgando, nós não nos arrependemos, não temos implorado o favor do nosso Deus. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas, diz o salmista. Primeiro desobedece, depois faz de conta que não é com ele, e até diante de um cenário crítico ainda resiste. É disto que nós devemos nos arrepender. Devemos ser sensíveis à palavra, devemos obedecer à palavra, e se porventura desobedecemos, devemos nos arrepender e dizer: Senhor, nos orienta os passos, nos ajuda. E se o Senhor está permitindo que situações adversas nos venham, vamos entender isso como a mão de Deus para nos dar os puxões de orelhas que nós precisamos. Porque se é tempo de crise, é tempo de arrependimento também. Diante de quem nos arrependemos? Do Deus grande, temível, fiel. De que nos arrependemos? De desobedecer a palavra, de ser indiferente para com ela, de resisti-la. Mas para que nós vamos nos arrepender? Qual a vantagem? Se diante de quem nos arrependemos, nós clareamos mais, alargamos mais a nossa noção de Deus. As coisas das quais nós devemos nos arrepender são os nossos reais pecados, ou que nos levam a pecar. O para que nos arrependemos traz os frutos do arrependimento. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós devemos nos arrepender para não sofrer a ira divina. Versículo 16: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. A ira de Deus é complicada, porque nós somos dados à ira, nós somos iracundos, irascíveis, com facilidade nós ficamos com raiva. E aí quando a gente lê ira de Deus, e várias vezes na Bíblia aparece ira de Deus, tem um texto lá em Efésios assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis. Difícil entender irar-me, porque se refere exatamente ao modelo da ira de Deus. A ira de Deus é efetivamente a sua postura contrária ao que fere a sua glória. Deus tem todo o direito de dizer: eu estou sendo ofendido. A expulsão dos nossos pais, primeiros pais lá do jardim do Éden, é manifestação da ira de Deus. Ou alguém ia supor que Deus, que determinou que o homem usufruísse de tudo que estava ali, aproveitava, dizendo: nessa árvore você não mexe, e ele mexeu e depois disse: não, eu estava brincando com você, não é tão sério assim. Que Deus que é esse? Estabelece as coisas e depois não cumpre. Não é o Deus fiel, a quem devemos temer de todo o coração. Agora a Escritura nos ensina: dura coisa é cair nas mãos do Deus irado. Por isso nós devemos nos arrepender. Eu quero sempre estar debaixo da misericórdia de Deus. Eu quero sempre ser bafejado pela sua graça. Eu quero que o Deus justo sempre tenha sensibilidade para com as minhas injustiças, minhas atitudes pecaminosas, porque se eu ficar debaixo da ira de Deus, eu não vou sobreviver. Eu não vou sobreviver. E Deus não quer exercitar a sua ira para conosco, Ele quer exercitar a sua misericórdia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorado. Pelo contrário, Ele deseja que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da salvação. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nosso Deus quer isso. Mas o nosso Deus, que não é bem democrático, Ele continua sendo teocrático, mas Ele vai acabar levando de roldão para a sua ira os que preferem a ira do que a misericórdia. Preferem a ira do que a misericórdia. Não tenham dúvida acerca disso. Exatamente para não sofrer a ira divina, mas para ser alvo da misericórdia divina, como diz o verso 18: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve.
Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças. Olha, viemos à casa do Senhor, primeiro domingo, participar da ceia, já até trouxemos o nosso dízimo, estamos preocupados com as tuas coisas. Senhor, o Senhor está vendo como nós somos bons, então olha para nós com misericórdia. Não, e diz: Senhor, não somos bons coisíssima nenhuma, nós estamos fiados nas tuas misericórdias, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. De nós, da nossa casa, da nossa cidade, da nossa nação, dos nossos líderes, dos nossos governantes, dos nossos dirigentes espirituais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sim, nós devemos nos arrepender para não ficar debaixo da ira, mas para ser alvo desta misericórdia, porque Deus quer derramar a sua misericórdia. E por fim, nós vamos ter como fruto do arrependimento, arrependemos-nos para renovar a nossa esperança na restauração divina, porque este é o pedido de Daniel. Daniel está longe, está na Babilônia, está triste com todo o estado de miséria que vivia o seu povo. As notícias eram as piores possíveis, mas o povo acabou caminhando para a restauração. O povo fez um cativeiro, fez um êxodo de retorno, e aí nos anos, nas décadas, nos séculos seguintes, o povo se cristalizou ali até a chegada do Messias, Jesus, 400 e poucos anos depois. E o versículo 19 diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, estamos arrependidos, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Senhor, esta igreja é chamada pelo teu nome. Senhor, a minha casa é chamada pelo teu nome. Senhor, o ministério que eu exerço é chamado pelo teu nome. Senhor, esta nação nós queremos que seja do Senhor, e por isso, Senhor, nós renovamos a nossa confiança no poder de restauração do Senhor. O poder de restauração desta nação não reside sobre acordos políticos, sobre tentativa de ajustar pontos da economia. Isto é apenas consequência, isto é apenas o que vem a partir do mover do Senhor, da mão do Senhor, e o Senhor quer agir muito graciosamente, mas de nós Ele espera que nós não desperdicemos o tempo de arrependimento. Vamos curvar as frontes, vamos orar. O coral vai cantar um hino, e os irmãos, pastores e presbíteros estarão chegando à mesa para o serviço da ceia. Curvemos a fronte e oremos. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de nós tem piedade. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do Senhor Jesus,
Conforme está descrito nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eu faço leitura de Lucas 22, versículo 19, que diz que Jesus, tomando um pão e tendo dado graças, partiu e distribuiu aos seus discípulos. Essa expressão que Lucas traz, dizendo que o Senhor, tendo dado graças, partiu, é o que indica o verdadeiro sentido daquele momento. Eles já tinham comido, eles já tinham participado da mesa, e isso aqui provavelmente se deu no segundo momento daquele encontro. Mas esse ato de Jesus em dar graças por aquilo que ele reparte é o que retrata o verdadeiro espírito, o sentido da Santa Ceia. A gratidão por aquilo que Deus repartiu conosco. O exercício imerecido da nossa parte por aquilo que nenhum de nós teria condição própria de alcançar, que é a partilha da eternidade. Nós que outrora estávamos perdidos, como diz o apóstolo Paulo, perdidos, sem Deus no mundo. Agora somos aqueles a quem o próprio Deus diz: a minha vida, o meu corpo, aquilo que eu tenho de mais precioso, agora é distribuído entre vós. Mas Jesus faz isso usando o elemento como um pedaço de pão, que tem como matéria-prima o trigo. E o trigo, nas palavras do próprio Senhor Jesus, é aquele que, quando cai, se não morre, não produz fruto. Então, a partilha que traz vida se dá pela morte, pelo sacrifício. E é isso que nós precisamos trazer à nossa memória ao participarmos da mesa do Senhor. Porque a vida vem pela morte, morte do pecado, morte do velho homem, para um novo nascimento, para uma vida que não mais é dimensionada pela existência aqui nesse lugar, mas pela eternidade. A memória disso é o que fortalece a nossa fé. A memória disso é o que dá sentido para esse ritual que Jesus nos ensinou a procedermos para trazer à nossa vida, a vida da igreja, a vida do próprio Deus. Queria convidá-los para que juntos oremos. Se você pode, fica de pé no seu lugar, estenda suas mãos para quem está do seu lado. Nós vamos orar juntos o Pai Nosso. E vamos agradecer ao Senhor, não só pelo pão de cada dia, mas o pão vivo que desceu do céu, que nos une numa só refeição, num só banquete, o banquete eterno. Senhor Jesus, nós te adoramos, porque a sua presença santa é tão real neste lugar quanto o ar que nós respiramos. Ó Deus, porque tu estás aqui, este ritual, ele tem um significado profundo. O pão deixa de ser simplesmente aquilo que nos alimenta o corpo, mas representa o Senhor, que é o pão que alimenta a nossa alma. E o vinho, Senhor, que não somente representa o fruto da vide, mas, sobretudo, o teu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Tu estás aqui, Senhor, e nós podemos ter convicção disso, porque estamos juntos, reunidos em torno da mesma mesa que o Senhor esteve com seus discípulos naquela noite. Nós, Deus, munidos por essa certeza, nos dedicamos a Ti, nos consagramos ao Senhor, para que possamos viver esse momento com toda a intensidade, com tudo que somos, ó Deus. Não só trazendo a nossa memória, mas trazendo a nossa vida, a vida do Senhor, a santidade do Senhor, o compromisso com o Senhor, Pai. Renova-nos nesse sentido. Nós estamos ansiosos para
para encontrarmos contigo e tomarmos novamente essa ceia com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, fortalece-nos para que sigamos, ó Deus, confiantes nas tuas promessas e na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele então tomou o pão e, tendo dado graças, o repartiu com seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, esse é o meu corpo entregue por vós. Você vai receber o pão nas mãos dos presbíteros e traga isso à sua memória, o pão vivo que é compartilhado conosco. Por semelhante modo, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, não mais a aliança da lei, sob a lei, mas pela graça que nos foi dada através de Cristo Jesus, nós estamos libertos do pecado para servir a Deus e ao nosso próximo.
Tomai dele todos. Fazei isto em memória do Senhor Jesus. colocar-nos em pé, vamos cantar este hino, a vida com Jesus, a vida com o Deus rico em misericórdia, o Deus diante de quem devemos revelar franco, sincero arrependimento, mas em tempo de poder encontrá-lo, tão gracioso para conosco, restaurando a nossa sorte. Vamos louvar o Senhor.
dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus passos, firmou-me nos seus braços, e agora vamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem-me o andar. Não há nenhum perigo, pois Senhor está comigo, o excelso companheiro, voltando para lá. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Ó precioso Cristo, nosso amado Redentor e Salvador, nós nos curvamos diante da Tua face de maneira humilde, até sob humilhação por causa do nosso pecado, mas na expectativa de que a luz do Senhor se manifeste em nós, ela seja esparzida no mais profundo dos escaninhos da nossa alma, para alumiar a nossa realidade e trazer-nos sempre a Tua bendita comunhão. Dá-nos, Senhor, comunhão contigo, por intermédio deste gesto tão bondoso do Senhor, mas comunhão também uns com os outros, para que nenhum senão permaneça neste ambiente de unidade, de fraternidade cristã, para que estejamos aptos ao exercício da nossa missão neste mundo tenebroso. Dá-nos a Tua bênção, te invocamos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam agora e para todos sempre. Amém. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Vamos nos abraçar, vamos nos saudar na bendita paz de Cristo. Bom domingo a todos.